Gente, quando fala em saúde mental, essa palavra, né? Saúde mental, o que vem na cabeça de vocês? Qualidade de vida boa, viver de uma forma melhor. O que mais que vem na cabeça quando fala de saúde mental, gente? O pessoal aqui do cantinho fica pra cá assim, não. Fala saúde mental, o que vocês pensam? Emoção estável, é tudo isso mesmo. Tudo isso e muito mais. Quando a gente fala de saúde mental, para vocês terem uma ideia, até a Organização Mundial da Saúde demorou muito. Eu detesto essa maquiagem, tá, gente? Vai começar a me incomodar o olho agora. Até a Organização Mundial da Saúde teve dificuldade em definir o que é saúde mental. O conceito de saúde já existe lá desde a década de 40. Mas de saúde mental, eles definiram no ano passado. Pra vocês terem uma ideia. Está fresquinho aqui para vocês. Fala que saúde mental é uma pessoa ser capaz de usar suas próprias habilidades para se recuperar do estresse do dia a dia, para ser produtivo e contribuir com a comunidade. Então vocês estão vendo que quando fala de saúde mental, ela é minha, mas ela é em prol de quem? Do outro. Eu ter saúde mental não é só para mim, né? É para eu conseguir me recuperar das coisas, me manter bem, para conseguir produzir e contribuir com outras pessoas. Quando a gente fala de saúde mental, tem esse autor, o Amarante, né? Uma das pessoas que eu estudei muito no mestrado, ele traz que é um conhecimento complexo, plural, com muitas intersetorialidades, então vários setores que se misturam ali, e transversalidade de saberes. E aí vocês vão falar assim, nossa, quanto palavrão para quê, né? Para falar que, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando tanto das questões individuais, então ali, da minha genética, como disse o Luciano, a questão da saúde mental começa a ser desenvolvida ali intraútero. O estresse que eu recebo, mas não só como eu recebo, é o que eu faço com aquele estresse. A questão nutricional, e eu vou ser bem clara aqui, que eu tenho alguns pacientes que chegam com sintomas depressivos graves, e na hora que a gente vai ver é deficiência de vitamina D. Vitamina D que a gente consegue ver no sol, inclusive, né? E essas deficiências fazem com que a questão mental fique prejudicada. Infecções intraútero e perinatais, né, que meus pais tiveram, tudo isso interfere na minha saúde mental. Mas também a minha capacidade de conseguir administrar meus pensamentos, gerir as minhas emoções, os comportamentos que eu tenho, se eu sou mais impulsiva, ou se eu sou daquela pacata que deixa a água correr, que pode levar tronco, levar casa, estou aqui sossegada, esperando a água correr. Como que eu lido com isso, né? E como que eu interajo com as outras pessoas? Tudo isso aqui, todo esse bloquinho aqui, é só eu enquanto indivíduo. Mas ainda tem mais, tem mais. Quando a gente fala dos outros fatores, né? Fatores sociais interferem na saúde mental, sim. Os fatores culturais, a saúde mental de uma pessoa que está lá no Iraque, que está na guerra lá em Palestina, na faixa de Gaza, vai ser a mesma minha se eu estiver lá? Porque ele está naquele ambiente. Eu não estou falando que para ele é tudo tranquilo, mas ele já tem uma resiliência e uma adaptação para estar naquele lugar. Coisa que ele, naquele interior, São Paulo, não tem. Se eu for para lá, gente, com certeza eu não tenho um conhecimento. A questão econômica, quem parece que fala, dinheiro não traz felicidade, fica sempre você fica. A questão econômica interfere sim na nossa saúde mental. A questão política, e aí nem vou entrar nesse critério, tá? Porque hoje a gente não pode falar nada. Já está tudo aí.
mas a questão política interfere muito, e é a exposição nossa aos perigos. Inclusive, eu coloquei aqui, né? As condições de trabalho que vocês trouxeram agora. Então, quando a gente fala de todos aqueles fatores, olha quanta coisa que está interferindo na minha saúde mental, não é pouca. E isso, gente, é todo dia, crescendo cada vez mais. Só que tem gente que vê o outro que não está bem e não adianta disfarçar, gente, porque eu sei que você já pensou assim do coleguinha, tá? Ai, tá com frescura. Imagina, eu precisava disso tudo. Nem vou pedir para levantar a mão agora para não se entregar, tá? Mas acontece. A gente pontua com as pessoas, né? Sem estar dentro da pele dela de verdade. Só vou trazer aqui uns dados para vocês, né? Eu, nas minhas palestras agora que eu tenho feito, fiz esse levantamento. Tem um estudo da USP recente que fala que o Brasil está entre um dos países com mais adoecimento mental do mundo inteiro, junto a todos os países. O Brasil é o que está mais doente. Pós-Covid aumentou. Sabe por quê? Esse estudo aqui é de 2019. E o Covid veio em 2020. Então, isso aqui é antes de Covid. E já falava aqui, de todas as pessoas, 63% ansiosas. Então, vamos fazer um exercício aqui? Vocês estão aqui na frente, né? Vocês já deram uma olhada para trás? Dá uma olhadinha para trás, assim, para o lado, todo mundo. Dá uma olhadinha. Vocês ainda estão privilegiados, tem uma visão privilegiada, né? A gente vai dividir essa sala em 4. Quando a gente fala de 60%, a gente pega um quadrante inteirinho desse bloco aqui e junta com esse outro bloco aqui o tanto de pessoas ansiosas. Só para a gente fazer uma comparação. É pouco ou muito, gente? É muita gente ansiosa, muita gente depressiva. É muita coisa. No Brasil, gente, aqui, né? E a gente vai falar que os transtornos mentais, né? Hoje, eles têm sido a principal causa de falta de afastamentos no trabalho. Por quê? Tem ali aqueles dados, né, que falam do cenário do Brasil. E aí, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez esse outro estudo aqui, onde, além da ansiedade e da depressão, a questão do estresse está afetando ali 37% dos profissionais. Então, vocês pegam 100 pessoas, 37 delas teve algum problema de estresse no trabalho. E outras ali, 44, estão falando, afirmam ali categoricamente, né? Ai, eu estou estafada. Ai, eu não aguento mais. É difícil, mas dá certo. Mas eu também sou assim. Eu fico bravo, eu prefiro sair antes. 6, 10 minutos. Isso é cada vez mais comum, viu, gente? Não estou falando que é normal, mas é cada vez mais comum. Então a gente vê que ali cuidar da saúde da mente é urgente de fato. Eu não sei se vocês já viram essa imagem aqui alguma vez, gente? Levanta a mão para mim. Tá. Essa imagem aqui é de uma ressonância magnética da atividade do cérebro de duas pessoas sob a mesma condição. Então elas estavam num momento de trabalho e fizeram essa imagem do cérebro delas, pensando no trabalho e tudo mais. Aqui a gente tem a imagem de uma pessoa, como está o cérebro dela, pensando no trabalho e tudo mais, uma pessoa que não tem depressão. E aqui tem uma pessoa com depressão comprovada lá pelo médico, pelos testes, estudos e tudo mais. Quando a gente fala de desempenho no trabalho, dá para a gente exigir que essa pessoa aqui, que está com todo esse funcionamento cerebral, né? Dá para exigir que ela tenha o mesmo desempenho da outra pessoa de lá, que tem depressão? Então dá para a gente falar que é frescura? De jeito nenhum, né? Eu trouxe essa imagem porque fala assim que, infelizmente, diferente de quem quebra uma perna, quem tem um infarto, é coisa que a gente não vê, né? A depressão
depressão, ansiedade e tudo mais. Hoje a gente já está conseguindo ver. Que bom, né? E mostrar isso para as pessoas. Então, de que lugar que eu venho falar para vocês, né? Eu venho falar de um lugar de pessoa comum, mãe, profissional, esposa, dona de casa, como diz meu marido, eu não sou dona de casa, eu sou dona da casa, né? Eu só passo lá porque não dá muito para ficar, né? Tem que trabalhar, estudar. Estou na saúde mental já faz 15 anos, mas eu também estou no dia a dia, no SUS, fazendo ponte com escola, com serviço social, com outros dispositivos, né? E aí eu vim falar um pouquinho para vocês sobre esse olhar que eu tenho da saúde mental. Eu vou falar que é o melhor olhar? Não posso afirmar isso, mas eu vou afirmar que é o melhor olhar que eu tenho para a saúde mental. Tá? Então é desse lugar que eu estou falando. Eu considero que a nossa saúde mental tem 3 pilares básicos. Um, que é o aspecto biológico, que a gente já viu lá no comecinho, né? Que tem a genética, que tem a alimentação, tem várias outras coisas. Inclusive, o quanto que a gente consegue fazer de atividade física, se os nossos exames estão em dia, se a gente está cuidando das nossas doenças, porque parece que não, mas tem muitos estudos já falando o quanto que as doenças do corpo afetam a nossa cabeça. E o quanto que a nossa cabeça afeta o nosso corpo. Não dá para dissociar, não dá para separar uma coisa da outra. E também a questão da medicação e de suplementar a alimentação se for preciso. Eu trouxe aqui 2 estudos, né? Um que fala bastante dessa questão da relação cabeça-mente, né? E corpo, inclusive das pessoas que têm pressão alta, o quanto que eles têm maiores chances de adoecimento mental. E aí fica naquele ciclo vicioso, aí a cabeça fica ruim, aí a pressão aumenta e não sustenta, e aí fica naquele ciclo que o médico nenhum consegue dar jeito, por conta de não estar cuidando bem da mente, só fica lá cuidando da pressão, né? E também da gente zelar pela nossa saúde. E também tem estudos que falam que quando a gente cuida da nossa saúde física, automaticamente a gente se cuida melhor. Cuida da nossa mente, da nossa rotina de vida. Uma coisa liga a outra. O segundo pilar é o pilar psicológico. E aí eu trouxe aqui alguns termos, né, que eu vou falar para vocês bem rapidinho, não vou entrar em questão técnica, né, mas vocês vão entender muito bem. Uma questão são os temperamentos. Quando a gente fala dos temperamentos, vocês já ouviram, bom, quem tem filho aqui, que a maioria tem, né, sabe? São assim, ai, essa criança, viu, cria igualzinho, eu faço tudo igual de um para o outro, parece que não vai. Esse você tem que empurrar, o outro tem que puxar. Eu criei do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo afeto, com o mesmo tudo. Por quê? Porque eles têm temperamentos diferentes. O temperamento, a gente já nasce com ele. A gente já nasce, é inato. Eu sou super introvertida, pode não parecer, mas eu sou, tá, gente? Estou só fazendo média. Mas, meu esposo, ele é super extrovertido. É dele isso. Isso faz parte do temperamento. O que não faz parte do temperamento é a personalidade da pessoa. São coisas diferentes. O temperamento eu já nasci. A personalidade eu escolho. Como que eu escolho, Érica? A nossa conversa é essa, dessa parte de doido, mais ou menos, tá? A personalidade eu escolho como? Como que eu ouço. Que tipo de conversas que eu estou no meio, que tipo de coisas que eu estou lendo, que tipo de lugares que eu estou indo. Tudo isso vai me moldando a minha personalidade. E fazendo com que eu fique mais resiliente a algumas coisas. Inclusive, se você estiver num ambiente ruim, eu vendo coisa ruim, vendo coisa ruim, igual ao pessoal na faixa de Gaza deve estar, a sua resiliência vai para ir aceitando aquelas coisas ruins. Não que você vai ter uma personalidade ruim. Porque a manifestação, como eu manifesto minha personalidade, é o que eu faço com aquilo. Uma coisa é eu estar nesse meio todo ruim e falar, opa, isso não é legal, então deixa eu tratar bem o outro, deixa eu ser assim, deixa eu ser assado, deixa eu lidar dessa forma. E outra coisa, totalmente diferente,
sou eu receber tudo isso de informação e falar assim, eu me lasquei, pera lá que eu vou fazer você se lascar também. Isso é personalidade. Então, quando a gente, e estou falando isso dentro do quadro geral, tá, gente? Eu estou falando do transtorno de personalidade, que aí é outra coisa. Estou falando do modo de ser das pessoas. E aí eu vou entrar no último, que é a personalidade aqui, né, nesse segundo pilar, que é a narrativa de vida. E a narrativa de vida é como eu estou contando a minha vida para o outro. Vou dar 2 exemplos de pessoas que eu tenho certeza que vocês conhecem alguém. Tem alguém que você fala assim, nossa, hoje a abençoou chovendo. Ai, que saco, aí já sabia, agora vou molhar tudo meu pé, te dar um serviço. Alguém conhece alguém assim? Se não levantar a mão, tá aqui essa pessoa. Quem conhece? Conhece? E já tem outra pessoa que fala assim, nossa, tá chovendo hoje, hein? Então assim, nossa, eu tava precisando mesmo apagar um pouco desse pó, para ver se as florzinhas começam a voltar de novo, e aí ver a vida de outra forma. Então, como que eu estou contando a minha vida, gente? Eu conto minha vida de, vida, azar. Ou eu não, vamos para cima, vamos para frente, deu errado, mas aí eu vou mudar, vou fazer de novo. Isso faz parte de um dos pilares da saúde mental, o jeito que eu encaro a minha vida. E aqui está um estudo que eu fiz, aqui em São José do Rio Preto, inclusive, lá no ambulatório de saúde mental, quando era ambulatório ainda, não sei se ainda é, e onde eu consegui mensurar a depressão nos idosos que faziam hemodiálise no hospital de base. Fui lá durante um ano acompanhando esses idosos. Todo dia eu dava minha pastinha, sentava lá e fazia entrevista com eles. No final das contas, era para avaliar quem tinha depressão, quem não tinha e por que tinha e por que não tinha. Resumindo, era isso. E aí eu vi o quê? Que aqueles idosos que não manifestaram sintomas depressivos ao longo desse um ano tinham 2 coisas. Isso eu vou falar assim, muito feliz porque hoje eu escutei o seu Renato falando, né? Uma coisa, eles tinham a questão de escolaridade do estudo. Quando se traçava a escolaridade, as pessoas que não tinham tido ou tinham tido muito pouco traço de depressão, elas tinham uma escolaridade maior. E a segunda coisa, que dá para medir também pelos instrumentos e tudo mais, eles tinham uma coisa que chama resiliência. Acho que todo mundo já viu essa palavra, né? E dá para verificar, então o instrumento mediu quanto eles tinham de resiliência. Então, os idosos que tinham mais escolaridade e mais resiliência, ou seja, se adaptavam melhor ao ambiente, se adaptavam melhor às situações, não desenvolveram quadro depressivo em um ano de tratamento. Então, gente, vocês já sabem para onde está o caminho, tá? Tudo isso é treinável. E agora, o último pilar, que eu vejo muitos poucos profissionais da área trabalhando, né? Que são os aspectos transcendentes. E eu não estou aqui para falar de religião de ninguém, tá? Fique muito claro isso. Mas o quanto que é importante a gente ter na gente a transcendência. O que é isso? A gente conseguir saber qual que é o sentido da nossa vida, para onde eu estou caminhando, o que eu quero, quais são meus vícios e virtudes. E vícios aqui eu não estou falando de dependência química, cigarro, não estou falando desse vício, tá? Vício aqui é todo comportamento. Quando a gente fala dentro da psicologia e psiquiatria, vícios são os comportamentos. Comportamento operativo, é o fazer mesmo, né? O quanto eu tenho hábitos ruins e o quanto eu tenho hábitos bons, que são as virtudes. Eu conheço meus hábitos ruins, de verdade, assim, que eu vejo que não está dando certo, eu conheço. Às vezes não. A gente conseguir reconhecer os nossos valores negociáveis. Valor negociável, até hoje, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Eu estava falando assim, eu estou com 10 minutinhos para aproveitar, gente? Tá? Ela falou assim, Érica, eu estou com um companheiro, só que assim, não está batendo, não está casando, mas eu gosto dele. Eu gosto de verdade, assim, quero casar com ele e tal. Aí eu falei assim, nossa, interessante, né? Mas
vê que os valores não batem, não tem relacionamento que dê certo. É como se estivesse um puxando para um lado e outro para o outro, cabo de guerra, né? Então a gente tem esses 3 pilares da saúde mental. A gente se reconhece nisso, né? Esse aqui é o Viktor Frankl, é o autor desse trabalho, né? Sobre os valores negociáveis e a importância disso para a saúde mental. Aqui está representado bem rapidinho essa mandala, né? Da saúde mental, e é a linha que eu sigo na terapêutica com os meus pacientes. Agora vamos falar de tudo isso dentro da escola, que é onde vocês estão, né? A gente tem ali muitos fatores de estresse no ambiente escolar. Desde as relações com as outras pessoas, que a gente já começou a falar aqui, incertezas, será que vai mudar, será que não vai, o que vai acontecer, né? Alta demanda de trabalho, falta de recursos que a gente sabe que tem, já ouvi alguns aqui, né? Desde a falta do curativo até a falta de outras coisas más. A complexidade da necessidade dos alunos, porque cada um tem a sua necessidade, e tudo isso mexe com a gente. Só que assim como nós temos tudo aquilo dentro da nossa saúde mental, concordam que os estudantes que vocês assistem também têm? E quando junta o estudante, o coleguinha de trabalho, o diretor, o supervisor, olha quanta coisa a gente tem que trabalhar no meio disso tudo, né? Então a gente sabe que quando a gente está com muito estresse no ambiente escolar, no nosso ambiente de trabalho, tem muito impacto físico. E aí eu não vou pedir para falar o quê, tá? Mas quantos aqui já observam que tem dor de cabeça, insônia, problema intestinal, problema no coração, vascular, ansiedade, sintomas depressivos, eu nem vou falar depressão, né? Irritabilidade, que vê que não está dando muito conta das coisas, dificuldade de concentração, que tem sido o máximo agora, né? Muitas pessoas hoje com dificuldade de concentração e dificuldade de manter os relacionamentos saudáveis. Vou perguntar, de todos esses sintomas aqui, quem já teve pelo menos um desses? Vixe, Maria! Misericórdia, minha filhinha. Misericórdia. Então, gente, eu entendi que eu ia comprar isso quando o Luciano mencionou da saúde mental e eu já vi todos os burburinhos de vocês aqui, né? Eu imaginei que isso ia acontecer. Só que a gente precisa manter esse nosso autocuidado para conseguir ficar bem. Pam, pararam, pam. Pam, pararam, pam. A gente precisa disso para a gente ter uma relação mais profunda e mais saudável no nosso dia a dia, né? E a gente tem como resolver isso? É fácil? Claro que não. É passe de mágica? É claro que não. Mas é você a pessoa que tenta ou é você a pessoa que vocês que vão escolher? Depende de cada um. A gente conseguir ir se adaptando às necessidades, porque a adaptação faz parte. Você acha que está confortável com esse passarinho que está aqui? Mas é o que ele precisa no momento, porque ele precisa pousar. Não tem onde, é aquilo, é o que tem para hoje. Eu estou fazendo uma especialização agora e o meu professor fala assim, né? Que a gente precisa ensinar para os nossos pacientes que para não ter neurose, para não ficar meio cheio de ideia ruim na cabeça, é a gente entender que a gente tem que lidar com as situações da melhor forma possível, com os recursos que eu tenho e da maneira que não firam os meus valores inegociáveis. Isso tira a neurose de qualquer coisa. Porque a gente vai entender que eu tenho a minha limitação, então eu vou até onde eu consigo, com aquele recurso que eu tenho, do jeito que dá para fazer. Eu só quero depois chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, hoje foi cansativo, hoje foi puxado, mas eu fiz o que precisava ser feito. Estou tranquila, estou com a consciência em paz. Isso é reflexo de adaptabilidade. E a motivação, a gente conseguir se manter motivado no dia a dia. Quando o Luciano falou bastante da questão da dopamina, a dopamina influencia muito nisso. Inclusive,
suja. A suja é que a gente fica pegando aí no celular, rolando o dedinho. A dopamina suja. Outras pessoas conseguem essa dopamina suja de outro jeito, usando droga. Outras pessoas conseguem essa dopamina de outro jeito, fazendo sexo com todo mundo. Outros conseguem essa dopamina de outro jeito. Aquela pessoa que não consegue ficar sem uma briga no dia, tem que ter uma confusãozinha, tem que ter uma briguinha, tem que ter uma coisinha. Cada um consegue essa dopamina de um jeito. Outros vão para o esporte, para uma leitura, que vai dando a dopamina limpa para a gente. Vai deixando com que a gente se sinta motivado com as coisas que precisam de motivação de fato. Eu preciso de motivação para ficar rolando o dedo lá? Não. Então vamos usar essa motivação boa e limpa, né? Outra questão, quando a gente fala da influência dessa saúde mental, né? Na qualidade do nosso atendimento, a gente já viu que o se adaptar faz parte da gente dar uma qualidade melhor do nosso trabalho e se motivar, mas também a empatia e a compreensão com todos, principalmente com o nosso assistido, né? Com o nosso estudante, a gente está ali prestando os cuidados. Vocês já ouviram falar da regra de ouro? Quem já ouviu falar da regra de ouro, gente? Ergue a mão para mim, quem já ouviu falar? Não? A regra de ouro é a gente tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Mas a gente também tem a regra de prata, que a gente tratar o outro, a gente não tratar o outro como eu não gostaria de ser tratado. Aí eu não quero isso, então eu não vou fazer. Eu não quero aquilo, então eu não vou fazer. Mas eu prefiro ainda a regra de ouro invertida, que é o quê? Eu tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque às vezes o que eu quero para mim, o outro não quer para ele, está tudo bem também. Então quando a gente fala de empatia, se colocar no lugar do outro, aquela coisa. Não. A empatia é entender o que a pessoa precisa, o que ela quer, o que ela gostaria de fazer isso. Só que é difícil a empatia, porque exige o quê? Exige de mim me dispor a conhecer a pessoa de fato. Conhecer meu aluno, conhecer meus colegas, né? A questão da paciência no ambiente de trabalho, que influencia demais na qualidade, vocês sabem disso. Um profissional impaciente, que faz tudo de qualquer jeito, que não quer nem saber. Ouvi aqui vários relatos, gente. Adoece qualquer um, inclusive o ambiente de trabalho. É a resiliência que eu falei para vocês. Guarda ela e faz para mim depois no final de novo, porque senão o Luciano me bota para correr daqui, que eu tenho que cumprir o prazo de vocês, gente, mas eu vou responder no final, tá bom? Ainda falando, né, da questão da qualidade do atendimento, essa empatia na prática, a resiliência na prática e a paciência na prática, né? Vou passar tudo isso aqui para vocês depois, tá? Mas a gente consegue demonstrar interesse pelas pessoas de verdade, eu consigo fazer isso no meu dia a dia, dar escuta para as crianças, consigo olhar para ela, mas não é só olhar, é ver ela, né? Eu consigo ouvir essa criança, validar, né, dar valor para o sentimento que ela tem, porque às vezes ela não quer estar ali, ela se sente rejeitada, ela se sente excluída, e eu estou fazendo a minha parte de entender isso. A paciência na prática, né? Ali, todo mundo está cansado de saber, mas esse negócio está pegando fogo, eu vou ficar mantendo a calma, mas não é capaz de Deus, né? Às vezes não é simples, mas só o fato de eu não ficar interrompendo as situações o tempo todo, às vezes você precisa deixar correr para entender aquilo melhor e depois chamar a pessoa e falar assim, ó, vem cá, vamos conversar disso? Acho que não foi muito bacana, podia ser assim, podia ser assado, né? E a resiliência ali, né? A gente manter essa perspectiva positiva. Não é poliana, gente. Eu sou das antigas, eu falo essas linguagens que a gente mais nova não vai entender, né? Poliana, que acha que se não tá bom é porque não acabou ainda, tudo dá certo no final. Não é isso. Mas é eu saber que amanhã eu posso fazer de novo. Na minha essa ação que eu fiz não foi legal. Eu agi desse jeito e não gostei. Muda. Vai passar para de novo, né? Agora a gente falando, vou passar aqui rapidinho na qualidade do atendimento, eu vou falar da questão
dessa saúde mental e a relação das equipes. É fundamental a gente cuidar da nossa relação com as pessoas, do nosso dia a dia, do nosso trato, porque isso ajuda no clima organizacional. Como eu disse, não é simples, mas é possível desde que eu mude. Isso faz com que a minha produtividade, inclusive, que é o resultado do meu trabalho, seja maior. Porque eu vou estar mais engajado e mais motivado para executar aquilo. Tá? Em relação ainda, né, na relação com a equipe, quando a gente está mais tranquilo, a gente consegue resolver o conflito de uma forma melhor. E eu vou até explicar aqui neurologicamente falando o que acontece. Quando tem alguma situação de estresse muito grande, de conflito muito grande, a gente tem um lugarzinho aqui no meio do cérebro que chama amígdala. Amígdala não é da garganta, não é aquela que infecciona, é a amígdala lá do cérebro. E quando eu estou numa situação de estresse muito grande, a amígdala faz com que o meu raciocínio não chegue no lugar onde eu tomo decisão, que é aqui no córtex pré-frontal, na frente. Até eu brinquei com um paciente uma vez falando disso, que ele era muito impulsivo, né? Eu expliquei isso para ele, eu falei assim, nossa, não vou explicar isso para a minha mulher, vou falar para ela aqui, deixa eu ver. Se ela achar que ela vai treinar, porque vou dar uma moqueta na boca dela, eu vou ficar lá para frente, vai funcionar. Daí, opa, calma aí, não é assim, né? Mas a gente precisa estar tranquilo para poder efetivar a nossa motivação, o nosso raciocínio lógico, né? Deixando a amígdala funcionar, porque ela só vai funcionar direito se ela não estiver sob estresse. Sob estresse ela não funciona. E na nossa qualidade de vida, né? Quando a gente mantém nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida é diferente. Ela é outra. Eu estou terminando aqui, gente. 3 minutinhos de vocês, tá? Com relação aos EPIs, eu sei que vocês usam, né? Equipamentos de proteção individual, mas a gente tem os EPIs da saúde mental. Você perguntou depois da pandemia, né? Aqui o dado. 38% de aumento nos afastamentos por saúde mental depois da pandemia. Então já era grande, aumentou 38%. Então não é pouca coisa. E quando a gente fala de EPI da saúde mental, é sim, a gente não está num ambiente tóxico de trabalho, é sim, o meu superior me entender, é tudo isso. Só que não adianta nada eu receber o EPI e não usar ele. Adianta eu ganhar a luva e não pôr para fazer o procedimento. Adianta eu estar com a avental e não usar. A mesma coisa para os EPIs da saúde mental. A gente não adianta querer estar num ambiente bom se eu não estou sendo bom para aquele ambiente. A gente também tem que ter essa autorresponsabilidade da gente. E a gente precisa construir uma rede de apoio. Aqui eu vou até passar bem rápido para vocês, porque eu deixei o presente no final. E aí quem quiser pode printar a tela e pegar o QR Code e vai dar o presente para vocês, tá? Falando da importância da rede social para a nossa proteção da saúde mental. E aí eu gosto muito de falar disso, porque teve um estudo em Harvard que eles fizeram uma pesquisa por 75 anos, acompanhando as pessoas e suas famílias, para saber por que umas são felizes e as outras não. Tipo, qual é o segredo da felicidade? Alguém acho que já ouviu isso, né? E eles descobriram que as pessoas que tinham maior índice de felicidade e que não tiveram tantos sintomas depressivos, ansiosos e tudo mais que eu já falei, eram pessoas que cultivaram boas relações. Não foi dinheiro, não foi festa, não foi droga, não foi nada disso. Foram as boas relações sociais. Por isso eu achei interessante deixar esse presente para vocês, que são formas práticas de eu conseguir cultivar boas relações. Que às vezes no dia a dia a gente não para para pensar nisso, e aí não parando para pensar, eu vou dar uma ajudinha, tá bom? A gente tem muitas opções de cuidado, também vai estar tudo nesse livro que eu deixei para vocês, tá? Desde as técnicas de relaxamento, de atividade física, alimentação saudável. E por que tudo isso é importante? A gente conseguir gerenciar o nosso tempo. Isso aqui é uma foto que eu tirei na porta da escola da minha filha essa semana. Essa semana eu fui lá deixar ela, né?
E aí eles tinham colocado isso para todos os pais verificarem. Como que a gente consegue manter o nosso autocuidado, né? Desde ali do físico, emocional, social e o espiritual. Isso é fundamental. Não estou dando conta, Érica, eu já fiz tudo, já me pintei de ponta cabeça, já orei, não dei conta. Procure ajuda. Se está muito forte, se está há muito tempo com sintomas, se aquilo está me afetando no dia a dia, eu tenho que procurar ajuda. Tá? E aí eu só vou falar uma coisa rapidinho para marcar vocês, né? Quando a gente fala de procurar ajuda, tem gente que resistente e não quer. E aí eu vou contar o caso de uma pessoa muito importante para mim, que é uma pessoa que estudava muito também, trabalhava pra caramba, tem família, tem filhos, marido, né? Teve um câncer, no meio de um estudo bastante importante, e aí ela viu que estava prejudicando o trabalho dela. Estava esquecendo agendamento, trocando escala de funcionários, fazendo confusão, porque a cabeça não estava boa. E aí eu vou falar para vocês que ela tratou do câncer, se recuperou, terminou os estudos, continua trabalhando, agora está tudo organizado e lindo e maravilhoso, mas porque ela aceitou essa ajuda. E essa pessoa sou eu, gente. Tudo isso aconteceu comigo há 1 ano e meio atrás. E se não fosse essa ordenação de vida, com certeza eu não ia conseguir estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou pular o vídeo, senão acho que vocês não vão aguentar mais hoje. E eu deixo o meu agradecimento para a gente começar a se mover, de verdade, se mover para o bem. Qual que é o nosso motivo para a ação? Qual que é o meu motivo para continuar fazendo esse meu trabalho da melhor forma possível? Qual que é o meu motivo para continuar me desenvolvendo? Tá aí o livrinho para vocês, para quem quiser, tá bom? E pode me procurar também para a gente conversar depois em particular, tá? Obrigada pela paciência e atenção de